Bem, vamos lá. Existe uma profissão que é a profissão básica de qualquer pessoa, principalmente quem trabalha com dados, beleza? Eu quis chamar a tua atenção com esse início de vídeo, mas Henrique falando aqui. Para quem tá chegando aqui, esse é o terceiro vídeo, tá? E eu vou retomar o assunto que é a profissão básica mesmo, né? Esse vídeo aqui ele vai tratar sobre algo técnico, diferente dos outros vídeos, mas também vai trazer um olhar, vai trazer a minha visão sobre isso, beleza? Bem, se você está chegando aqui agora, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns links, dentre eles o link do e-book das 23 dicas sobre análise de dados e também a minha aula básica da mentoria Análise de Dados de Verdade. Além disso, eu vou deixar aqui o vídeo 2, que fala um pouco mais de mim, fala um pouco, enfim, do objetivo desse canal, tá? Beleza, pessoal. A ideia aqui é trazer, de fato, uns conceitos sobre a profissão básica, aquilo que eu enxergo como uma profissão básica de todo mundo, tá? Todo mundo que trabalha com algum serviço, algum produto. E a gente que trabalha com análise de dados, seja você um engenheiro de software, seja você um engenheiro de dados, um analista de BI, um analista de dados, essa é a profissão básica, que é gestão de projetos. E o objetivo aqui é te diferenciar de um analista comum, te diferenciar de um profissional comum que só atende tarefa, que só quer marcar a task como feita, tá? O objetivo aqui é te passar um pouco da minha visão em relação a como encarar as coisas, né? E principalmente agora, em que eu tô trabalhando com projetos envolvidos diretamente, o gerenciamento de projetos é algo que precisa estar enraizado, ou precisaria estar enraizado qualquer pessoa que trabalhe com dados, mas o que a gente não vê aí é isso, tá? E aí a gente tem que partir do princípio que dados, né? Por que a área de dados existe? Ela existe para quê? Para que uma empresa ela possa ser saudável. O que isso quer dizer? Ganhe mais dinheiro, maximize lucro e reduza custo, tá? De operação, né? Isso é o máximo, é o valor, assim, são dois valores que são inegociáveis na área de dados. E aí, um gestor de projetos, quando a gente recebe um projeto de implementação de banco de dados, implementação de uma nova ferramenta, de um novo software, seja ele Power BI, seja Looker Studio, quando você recebe um projeto de implantar uma IA agora, muitas empresas estão implementando, esse projeto precisa ter um dono, tá? E esse dono, ele precisa ter algumas características que eu vou falar aqui também. Esse vídeo é um pouco mais técnico por isso, que nem sempre a gente desenvolve, seja na faculdade, seja num curso, a gente acaba desenvolvendo mais no mercado de trabalho mesmo, ou então no dia a dia, digamos assim, na selva, né? E aí, primeiro de tudo, a gente tem que definir que o objetivo desse vídeo não é falar sobre PMBOK, para quem já está mais acostumado com gestão de projetos, gerenciamento de projetos bruta. O objetivo não é esse. Eu vou trazer algumas definições e, além disso, trazer uma visão da área de dados, como eu estou falando aqui. Então, primeiro, entender o que é um projeto, né? Primeiro, um projeto, ele é um esforço concentrado de atividades e de práticas que tem um determinado tempo definido, tem um prazo, então tem um início, tem um fim, em que você foca em uma entrega, foca em um objetivo. E dentro desse esforço concentrado, você tem algumas atividades, tá? Que elas precisam ser corretamente executadas para quê? Para que se tenha sucesso e que se evite riscos e perdas e incertezas desse esforço continuado, né? Então, projeto tem essa definição mais macro, tá? Então, vamos em termos práticos. Quando eu quero um projeto de BI, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um prazo, então eu começo hoje dia 17 de agosto e vou terminar lá no dia 31 de dezembro, tá? Para fazer vários painéis.
tá? O que eu preciso? Esse esforço concentrado. Eu preciso ter alguém que pratique atividades de maneira correta, com boas práticas, com uma certa qualidade, a gente vai falar sobre isso, para que se atinja um resultado. Qual é o resultado? Que todos os BIs estejam de pé lá no dia 31 de dezembro. De maneira que nesse caminho a gente, com essas boas práticas, reduza riscos, né? Reduza, sei lá, que a ferramenta caia, reduza que a gente não precisa ter que renovar a assinatura de ferramenta manualmente. Então tudo isso entra nesse esforço concentrado. E o projeto, para ser mais prático, né? A gente trabalha muito na área de dados com o método Scrum. E aí vocês procurem aí o que é o método Scrum. Mas eu vou trazer algumas características que estão muito mais atreladas à área de dados do que ao resto, digamos assim. Tá? Então as características que foram mencionadas aqui. Temporidade, então você tem início e fim. Unicidade, você tem uma única entrega. Então se eu tenho um projeto de banco de dados, a entrega única é o banco de dados. Tudo que vem dentro do projeto, né, são subprojetos ou tarefas desse projeto. Tem progressividade, né, então o tópico 3 aqui, o primeiro, temporidade, segundo, unicidade, única entrega, terceiro, tem a progressividade, então você vai dando check em metas, ou então você encerra aquele projeto, né, se ele der errado. Beleza? E aí, em quarto lugar, você tem resultados e feedbacks. Então, quando você vai encarar um projeto de dados, você tem que passar por essa fila, passar por esse método, por esse processo, para que, digamos assim, a trinca de um projeto, que é o quê? Custo, que é você ter um prazo e você ter um escopo, você ter ali o que vai ser feito, um tempo definido para o que vai ser feito e o investimento que foi feito, seja num colaborador, seja, sei lá, se você presta serviço, se você é um analista aí se você faz dashboards, né? Você tem um custo ali em cima daquele projeto. Então, voltando aí sobre a profissão básica, né? Por que eu digo isso? Porque é inevitável que em algum momento você vai pegar um projeto, né? Principalmente se você está vindo aqui para saber mais sobre o Locker Studio. Eu pego muitos projetos do Locker Studio e eu tenho que ter esse drive, né? De gerir esse impacto, de entender o que o cliente quer, de saber que o investidor ele tem ali uma necessidade, né? Em cima daquilo que eu vou entregar, gerir essas entregas, controlar esse tempo. Tudo isso faz parte dessa profissão básica que eu vejo que a gente não desenvolve na faculdade. A gente pode até ter uma cadeira ali, uma matéria que traga muitos tópicos e muitos assuntos. E é claro que eu não estou querendo dar uma aula sobre uma matéria, mas é um perfil, até mesmo trazer um comportamento que deveria ser básico para quem trabalha com projeto, para quem trabalha com dados, né? É você ter esse drive de... usar termos em inglês é uma merda, mas, assim, você ter essa cabeça voltada para como executar determinado serviço, né? Como você realizar as suas entregas, você ter esse esforço concentrado de maneira que encare cada um dos objetivos dentro da sua empresa ou então com aquele seu cliente como um projeto. Você conseguir levantar requisitos, você conseguir ter as premissas, as restrições, quais são os riscos daquilo que você vai entregar. Então, no meu caso, eu entrego muito dashboards, né? E o meu objetivo é sempre fazer com que os dashboards eles sejam o máximo replicáveis, para eu poder ter uma velocidade nessa entrega de um cliente para o outro. Então, eu tenho que entender quais são as restrições de um cliente para o outro, né? Quais são as diferenças de restrições, quais são os riscos de fazer essa duplicação, né? Então, eu posso levar, inclusive, dados de um cliente para o outro, o que seria um grande risco, e quais são as premissas que esse cliente me passa para eu poder incluir ali no dashboard. E para quem não sabe o que é dashboard, eu vou deixar aqui também um e-book, né, que é o Dashboards 10K. Ali fala um pouquinho sobre o que é um dashboard, mas se você trabalha com dados, provavelmente você sabe o que é. E aí, o que a gente tem que ter em mente também é como executar tudo isso, né? Talvez um passo a passo que precisa ter muito claro aqui.
que eu já comentei mais ou menos aqui nesse vídeo, mas é o seguinte, cara, o que você precisa? Você precisa de um método que você, como se você cercasse, né? Como se você encaixotasse ali o teu projeto, restringindo quais são as etapas e quais são as atividades que você vai executar para que o projeto ele não seja nem mais nem menos daquilo que está definido no seu escopo, tá? Além disso, é você encarar o projeto também como uma receita de bolo. Então é você seguir ali o passo a passo, né? O que seria ali o step by step, para você conseguir concluir cada uma das tarefas dentro daquele prazo. E eu entendo que é difícil, muitas vezes, você conseguir misturar os ingredientes da melhor forma. Seja porque aí entram os riscos, né? Seja porque nem todos os ingredientes estão na tua mesa, né? Seja porque você não conhece os ingredientes. Então, dentro disso aí, você precisa ser um bom gestor de risco, né? Você entender que o risco ele sempre vai existir e estar preparado para resolver esses problemas. E eu falei aqui num vídeo sobre resolução de problemas. E você entender, você ser o mais pragmático e o mais cartesiano possível, tá? Então, elaborar uma documentação que possa, de fato, registrar cada coisa que você faz parte desse escopo e dessas atividades, né? Desses requisitos que um projeto exige. E aí eu chamo aqui de especificação funcional, tá? Além disso, você precisa ter meio que uma linha do tempo daquilo que você tem feito. E aí entra a questão do prazo. Pois bem, quando você está executando um projeto, né, não tem muito tempo para cafezinho, né? Não tem muito tempo para você ficar ali inventando e tendo ideias, né, como se estivesse num cafezinho, né? Você, enfim, precisa ter algo um pouco mais, digamos assim, robusto e menos criativo, tá? Ou seja, é claro que vai ter ali uma hora ou outra você precisa ser criativo quando você trabalha, provavelmente quando você trabalha ali com a parte de design, né, dentro da área de dados. E o que eu quero dizer é desenhar mesmo, né? Você desenhar um dashboard, você desenhar um banco de dados, você tem que ser criativo para poder ser diferente também. Mas dentro de um projeto, essa criatividade ela precisa ter, digamos assim, um certo limite, né? Ela não precisa ser um incremento que você vai fazer, uma adição que você vai fazer em cada passo do projeto. Além disso, é muito importante que você tenha em mente que o projeto que você está executando, ele impacta a estratégia do teu cliente ou a estratégia ali da empresa que você atua. Ou seja, cara, vai impactar no bolso de quem está investindo, seja para maximizar lucro ou reduzir custo, tá bom? Então, você ter essa ideia de que o teu projeto, ele faz parte de dois pilares ali, que é o pilar de growth, de crescimento, e o pilar de sobrevivência, survival, é importantíssimo para você, cara, ser um bom profissional de dados, cara. E assim, o que eu menos vejo aí é alguém ter esse drive de gerenciador de projetos, de fato fazer algo voltado como se estivesse fazendo um projeto mesmo, né? Encarando um dashboard como um projeto. Cara, quando você entra na área de dados, a maneira mais... com a menor barreira para você entrar na área de dados é você desenvolver dashboards com excelência, tá? E é dashboards às vezes de uma página. Só que se você não encara esse trabalho como esse esforço contínuo ali que vai te remunerar como um projeto, você já sai muito atrás, entende? Então, encarar esse teu trabalho como um projeto te deixa muito à frente, beleza? E aí, o que estudar, Henrique? O que eu preciso estudar para poder, de fato, ter esse drive, tá? Cara, eu não vou recomendar aqui livros, não vou recomendar, porque tudo isso, provavelmente um dia eu fale sobre livros aqui, né? Eu gosto muito, mas o que eu vou te recomendar? Nesse início, pega, eu vou até deixar aqui nos comentários alguns artigos, eu vou deixar um e-book nacional, tá?
que é de um curso gratuito que tem por aí, um e-book sobre gestão de projetos, e aí o que eu te recomendo é focar naquele objetivo, nas características iniciais de um projeto. Segundo, eu vou recomendar alguns artigos, acho que do MIT, da Universidade de Geórgia, que falam sobre Data Project Management, né? É ali a área de dados. Eu, inclusive, trabalhei, uma das empresas que eu trabalhei nessa área, na área de growth ali. De fato, você ter muito foco em um projeto de dados, né? Você encarar um projeto de dados. E aí esses materiais vão te ajudar a entender definições do que... Porque isso é muito mais que uma área, né? Envolve entrega de dados, envolve qualidade de dados, envolve governança de dados, envolve dashboards também, tá? Então, eu vou deixar isso aqui. E aí, em termos de tópicos para estudar, cara, o que é um projeto? Quais são os papéis de um gestor de projetos? Você estudar sobre growth, né? Sobre essa área que impacta diretamente a área de dados. Você entender sobre cronogramas, é importante. Entender, de repente, um gráfico de Gantt, tá? Você entender também um pouquinho sobre dados, né? Sobre gráficos, como utilizar esses gráficos. Se você não trabalha diretamente ali com dashboards, né? Você trabalha, de repente, numa parte mais back-end, né? Da coisa, você entender que precisa utilizar esses dados para impactar o negócio, né? Então, você mexer com gráficos ali é muito bom. Além disso, você ter em mente a parte de tecnologia, mas não a tecnologia que a gente vê hoje, de IA e tal, mas a filosofia da tecnologia. Por que isso impacta muito o gestor de projetos? E eu digo que essa é a profissão básica de quem trabalha principalmente com a parte mental, né? É óbvio. Mas se o cara for mecânico, ele pode ser um gestor de projetos, tá? Aí é outro papo. Mas assim, a filosofia da tecnologia, ela vai te dizer sobre ética, né? Sobre como se portar diante de um projeto, principalmente quem trabalha com dados. Tem ali uma questão de sensibilidade muito aflorada que precisa ser... precisa estar enraizada, né? Isso aí não era nem para estar sendo falado aqui, mas é importante entender o princípio de filosofia da tecnologia. Eu posso deixar aqui também. Vou deixar nos comentários, tá? Algum artigo aqui que fala, eu tenho aqui separado um artigo que eu já li sobre filosofia da tecnologia. Então, assim, de maneira geral, o que você precisa para colher esses resultados de ter uma profissão básica que é a gestão de projetos é seguir esse como executar e o que estudar. Meu objetivo aqui não é ser um guru, não vou te prometer que você vai ganhar dinheiro com isso, mas eu recomendo aquilo que eu faço. Então, se você quer, de fato, aprender algo que seja útil e que te diferencie aí de ser um analista comum ou de ser um analista que só entrega ali, de fato, pontualmente aquelas tarefas, é você ter essa cabeça voltada para a gestão de projetos. Pois bem, você gostou desse vídeo, cara? Deixa o like, deixa o comentário, eu tô começando aqui. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais, Substack também, que lá, se você se inscreve no Substack, você recebe os meus textos, tá bom? E, além disso, você consegue acompanhar os vídeos aqui no canal, que eu lanço toda segunda e quinta, tá bom? Então, vou deixar aqui, tanto na descrição do vídeo, alguns materiais, como também no comentário, um dos materiais, beleza? Se você gostou, cara, like, comentário, compartilha, beleza? E vamos lá, tranquilo? Espero que você aproveite esse vídeo e quero também deixar aqui um pedido para, cara, o que você quer ver aqui no canal, tá? Esse é só o terceiro vídeo oficial aqui. Eu trouxe um vídeo até maior, aí a gente tá batendo mais de 20 minutos. E eu quero recomendações, né? Então, como tá só minha cara aqui filmando,
É importante que a gente traga aqui vídeos também, demonstração na tela. Mas, cara, papel e caneta para poder, daqui para frente, anotar tudo que eu vou falar, aquilo que eu faço na prática. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.